pessoal, está no ar mais uma edição do Na Ponta do Lápis e hoje vamos falar sobre aluguéis de imóveis, mais especificamente sobre caução. Para isso, vamos conversar com o planejador financeiro Rinaldo Luiz Fusco, que vai trazer todas as informações e sanar todas as dúvidas sobre essa modalidade. Bom, para iniciar então esse bate-papo, Rinaldo, o que de fato é essa modalidade caução? Perfeito. A caução é quando o inquilino ele deposita ali 2, 3 aluguéis numa conta poupança conjunta com o proprietário do imóvel e esse depósito fica sendo corrigido pela poupança durante toda a vigência do contrato. E ela substitui as outras modalidades de garantias que são aceitas pela lei do inquilinato, que são o fiador, né, que é uma pessoa que vai ser fiador do contrato, ou seguro fiança, que é um seguro que os bancos e as seguradoras oferecem como alternativa para a caução, dando uma garantia. Todo contrato de locação precisa de uma garantia, né? Então, normalmente são essas 3 modalidades que são aceitas. Certo, e no caso, a pessoa ela precisa ter ali um valor já guardado, né? Precisa ter esse planejamento. Exato. Já bem antes, quando estiver pensando em alugar esse imóvel, porque esse depósito é imediato. Exato, logo para a assinatura do contrato é preciso fazer esse depósito. Então, o inquilino ele precisa ter essa reserva financeira, né, para obter esse recurso para fazer esse depósito e assim evitar a necessidade de um fiador, que normalmente é uma relação mais pessoal, né, mais sensível, né? Então, se a pessoa tiver o recurso, é ótimo, ela vai fazer o depósito e ela vai poder fazer assumir o contrato por conta e risco dela mesmo, sem envolver terceiros, né? Sem contratar um seguro fiança, que é uma despesa a mais mensal também. Então, é a modalidade, você cria uma conta poupança ali que vai te garantir ali, depois de 30 meses, você vai poder resgatar esse valor. Certo. E no caso, como que a pessoa ela faz esse cálculo, né? Ela tem que entrar em contato com alguém, é o próprio... A própria imobiliária, né? Normalmente os contratos de locação são assessorados por uma imobiliária credenciada, o Cresce, tudo adequadamente. E a imobiliária que vai fazer a intermediação, né? Entre o inquilino e o proprietário para se chegar num acordo. Né? E aí esse valor é determinado por esse acordo entre as partes. Não pode exceder 3 aluguéis. Certo. Isso já é um padrão da lei do inquilinato, né? Para não ter um abuso aí do consumidor aí, né? Que no caso é o inquilino. Certo. E Rinaldo, qual é o momento que então a pessoa consegue resgatar esse valor novamente? É no final do contrato, quando ela for desocupar o imóvel, né? Na realidade, ela vai desocupar esse imóvel, vai ter uma vistoria nesse imóvel, né? Vai verificar se é necessário algum reparo, né? Alguma recuperação, restauração de pintura ou qualquer outra coisa. E o imóvel está em ordem, né? Para ser devolvido para o proprietário, aí a caução é devolvida integralmente para o inquilino. Certo, então só não tem essa devolução do valor integral se houver então algumas despesas nesse sentido aí do imóvel mesmo em si, algum reparo, isso, algum dano, né? Algum gasto que o proprietário teve que realizar por conta do uso do inquilino, né? Aí pode até se abater do valor da caução. Né? O normal é que, normalmente, o inquilino, quando ele vai entregar o imóvel, ele já faz os reparos necessários e acordados, né? Recebeu a casa com uma pintura nova, então você vai devolver a casa com uma pintura nova também. Então você já faz essa pintura
e ali depois da vistoria, entre 15 até 30 dias, esse valor da caução é liberado para o inquilino. Certo, e Rinaldo, tem assim, é possível, né, descrever, fazer um mapeamento das principais vantagens desse calção? A caução, a vantagem é justamente o que eu comentei, que é você não depender de terceiros, né? Você não depender de um amigo, de um familiar para ser o seu fiador, e você não assumir um gasto mensal adicional ao contrato, que seria o seguro-fiança, né? Um seguro-fiança, ele vai custar ali entre 1 a 2 valores de aluguéis, 1 a 2 aluguéis por ano. Então, ele acaba sendo um gasto maior do que a caução, porque a caução, elas são 3 aluguéis, mas por 30 meses e será devolvido para você. E o seguro-fiança é uma despesa mensal. Ah, entendi. Perfeito? Perfeito. E o seguro-fiança, ele dá uma garantia para o proprietário, porque se tiver algum prejuízo no contrato de locação, a seguradora cobre o prejuízo e vai fazer a cobrança do inquilino. Então, a seguradora faz essa gestão, né, de qualquer prejuízo que possa ter ocorrido. Perfeito. Então, fazendo essa comparação da caução com seguro-fiança, dependendo ali da situação dessa família, exato, né, que vai fazer esse aluguel aí, é mais vantajoso nesse caso a caução. Perfeito. O que ocorre? Para fazer a caução, a pessoa, antes de entrar no imóvel, ela vai precisar ter 3 valores de aluguéis para depositar. E muitas vezes opta pelo seguro-fiança porque é uma despesa, pode ser um salário, um aluguel e meio no ano, mas que é dividido em 12 parcelas. Então, cabe mais no bolso, né, do inquilino, né? Então, tem essa situação. E a grande maioria dos contratos no Brasil, a garantia colocada é um fiador, né? Pela relação de confiança, tudo, né? É mais comum, né? Então, a caução e o que precisa de um desembolso maior no início, e o seguro-fiança, que agrega uma despesa mensal, apesar de menor mês a mês, mas todos os meses vai ter essa despesa. Além do valor do aluguel de condomínio, e outras despesas, IPTU, exato. Tudo. E o seguro-fiança, ele cobre, inclusive, o valor de condomínio, o valor de IPTU. Então, ele também engloba todos esses gastos, né? Então, vale a pena, aí na hora de contratar, fazer essa pesquisa mesmo, né? Os pós e os contras dessas duas modalidades e ver, de fato, o que atende mais o perfil dessa pessoa, né, Rinaldo? Exatamente. É como você falou, avaliar para o perfil, o momento da família, se ela tem esse recurso para fazer a caução, se ela não tem. Então, aí que eles vão poder tomar a decisão, né, da melhor alternativa para eles. E no caso, essa modalidade, ela funciona para todos os tipos de imóveis ou não? Imóveis residenciais, né, principalmente, né? Os comerciais já têm outras tratativas, né? Mas os residenciais ocorre essa tratativa. Mesmo quando é alugado para a pessoa jurídica, né, que muitas vezes ocorre, também aí normalmente as pessoas jurídicas optam pela caução, né? Já faz o depósito antecipado. Esse valor fica sendo corrigido durante os 30 meses e daí no final resgata, né? Perfeito. Não tem nenhum risco assim da pessoa não ver esse valor, não recuperar esse valor integralmente, né? Algo que é bem... Sim. Fazendo esse planejamento, é tudo dentro assim da o que é importante, conforme, né? Estar tratando com empresas ou corretores de imóveis vinculados ao Cresce, que tem uma responsabilidade, né?
tem uma supervisão, né, para não cair em algum golpe, né? Sim, Então, sim. infelizmente, existem pessoas de má fé. Sim. Mas se foi assessorado, se o contrato foi realizado por um imobiliário ou um corretor credenciado ao CRES, né, então todo devidamente constituído legalmente, né, não vai ter problema de não recuperar esse valor no final, né? E porque também vai estar numa conta conjunta do inquilino com o proprietário do imóvel, né? Então, é que os bancos já conhecem essa modalidade, já cria essa conta poupança própria para isso, vinculada a um contrato. Uma das partes só vai poder sacar com a anuência da outra parte. Então é tudo ali acordado no ato dessa contratação mesmo de fato, então né? Do aluguel. Então é tudo muito determinado, né? Os direitos, os deveres, né? Está baseado na lei do inquilinato, a imobiliária ou corretor de imóveis credenciados ao CRES, eles são corresponsáveis por orientar, né? Dar toda a assessoria, e também as instituições bancárias, né? O próprio banco, ele tem a responsabilidade de fazer essa gestão também. Então, assim, resumindo, né? No caso da caução é interessante, mas o ideal, uma dica, né, como planejador financeiro, é sempre pesquisar antes, né, Rinaldo? Sim, de toda forma vai haver uma negociação, né? Sempre vai haver. E o que é importante, né? As pessoas, as famílias, criarem aquela reserva de emergência, tudo que vai poder ser usado nesse momento, né? De uma necessidade e muitas vezes na falta de uma pessoa de confiança para ser fiador, então colocar ali, ter recursos para fazer isso, evitando um gasto maior do seguro-fiança, né? E aí o seguro-fiança também deve ser cotado com alguns bancos, algumas seguradoras para se conseguir a melhor condição e aí encaixar no que é o melhor momento da família. Tá certo, então. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas, trazer também essas informações sobre essas duas modalidades, né? E falando um pouquinho sobre a diferença delas, as vantagens e desvantagens também, mas a dica e orientação, então, do Rinaldo é que planejamento é sempre o mais, né, recorrente, precisa, assim, desse planejamento, verificando aí o perfil de cada família para fazer a escolha certa, né, Rinaldo? É isso mesmo, perfeito. Bom, o Na Ponta do Lápis fica por aqui, espero que você tenha gostado e nós temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!